Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Fernando Ribeiro, Pirro do Woods, Umbanda, Tradição, História e Sociologia, e hoje eu vou falar com vocês sobre o Reino da Lira. Então já deixa o like, se inscreve no nosso canal e roda a vinheta. E depois de termos falado sobre como se deu o processo de demonização histórica de Exu e também como surgiu Exu como entidade espiritual nas macumbas, na Umbanda e na Quimbanda, vamos seguir agora com vídeos falando sobre os reinos de Exu. E não tem como abrirmos os trabalhos aqui sobre esses temas sem antes falar primeiramente de um dos reinos que, na minha concepção, talvez seja aí o mais importante, o Reino da Lira. Isso porque o Reino da Lira ele tem um peso histórico muito grande aqui no nosso país. Ele é um portal simbólico que atrai muito a atenção das pessoas. Temos figuras desse reino que já moram aí no inconsciente coletivo dos brasileiros e pessoas de diferentes crenças de alguma forma já viram ou já ouviram falar dessas entidades. Exu Sete da Lira, Zé Pilintra, Maria Padilha, nomes aí de entidades que se tornaram muito famosas. E falar aí em reinos espirituais quando tratamos de religiões como Umbanda, Quimbanda, é entender que são agrupamentos, conglomerados de espíritos afins que foram sendo criados com o passar do tempo, quando os praticantes lá das antigas macumbas começaram a perder a conexão, de certa forma, com seus antigos ancestrais no decorrer do século XX. No princípio, os calundus e as cabulas cultuavam ancestrais antepassados das suas comunidades ou das suas árvores genealógicas. Porém, com a transferência dos cultos da área rural para o ambiente urbano, as pessoas foram perdendo em muito a sinergia com as suas ancestralidades terrenas. As perseguições do Estado e da polícia fizeram com que esse processo de distanciamento em relação à ancestralidade se agravasse muito. No ambiente urbano, as tradições de diferentes cultos eles se encontraram e acabaram se misturando. As práticas de origem banto se entrelaçaram com costumes das nações Yorubá e Jeje, absorvendo aí também conhecimentos cabalísticos dos malês e ainda foram impactados pelos conhecimentos de outros povos que também eram perseguidos, como os povos Rom e pessoas iniciadas em bruxarias e conhecimentos herméticos de origem ibérica. Dessa forma, os espíritos, para poderem seguir aí se manifestando, eles precisaram tomar roupagens específicas e acabaram dilatando as egrégoras de trabalho, para que aí mais espíritos de diferentes linhagens pudessem aí se acomodar nos cultos. Só dessa forma, se adaptando aos desafios dos novos tempos, é que eles conseguiram prosseguir com as suas missões do plano espiritual. O Reino da Lira é o reino em que esse processo de adequação espiritual aos novos tempos é mais evidente. A sua formatação já começa quando, durante o final do século XIX e durante o século XX inteiro, o nosso país é marcado por desigualdades sociais, que vão culminar aí em diásporas e migrações dentro do ambiente geográfico brasileiro. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época, e sendo aí uma das cidades mais desenvolvidas até então, era a preferência de destino para muitos que saíram das regiões Norte e Nordeste em busca de uma vida melhor. É dessa forma que as macumbas, que estavam centralizadas aí no Sudeste brasileiro, começam a ter manifestações espirituais muito diferentes do que até então era o convencional. Se no começo a gente tinha espíritos de ancestrais, principalmente de Tatas e os Ganga, de origem banto, é com a chegada dos povos de outros estados brasileiros, principalmente da região Norte e Nordeste, que a gente vê esse fenômeno de dilatação dos reinos acontecer. Esses outros povos, eles vieram trazendo lá do Norte e Nordeste iniciações dos cultos como dos mestres da Jurema, Catimbó, Toré, Candomblé de Caboclo, Tambor de Mina e diversos outros. Muitos estudiosos gostam de utilizar como exemplo aí disso que eu estou falando aqui para vocês, a região portuária do Rio de Janeiro, conhecida como Pequena África, que durante o período aí mais ou menos de 1850 a 1920 foi um arranjo comunitário muito parecido com quilombos, onde os negros alforriados de diferentes etnias buscaram viver em comunidade.
E nisso, eles foram misturando muitos costumes e crenças. Dentre esses costumes e práticas espirituais trazidas nas diásporas do Nordeste, um dos que mais influenciaram as macumbas foi o conceito de catiços do candomblé de caboclo. Eles enxergavam que as entidades denominadas aí como Exu Catiço traziam qualidades do orixá Exu Yorubá. Por exemplo, no candomblé Nagô Yorubá, o orixá Exu ele tem aí qualidades como o Exu Lonã, Exu Elebó, Exu Alafiá, Exu Elegbará, Exu Bará e diversos outros atributos. Muitas entidades que se manifestavam nos cultos de catiços se apresentavam dando seu nome como uma qualidade de Exu. Às vezes eles nem falavam, meu nome é Exu Lonã. Na maioria das vezes eles falavam o sobrenome direto, se apresentando aí, por exemplo, como Lonã. E uma coisa muito curiosa aqui no nosso estudo é que se no final da qualidade, ou seja, no final do sobrenome, eles apresentassem ou houvesse a letra A, eles assimilavam como sendo sinal de uma entidade feminina. Por exemplo, Exu Elegbará seria um Exu mulher com a qualidade de poder que é a tradução de Elegbara. Ou Exu Odara seria um Exu mulher com a qualidade de felicidade, que é a tradução de Odara. Ou Exu Bará, que seria um Exu mulher com a qualidade de movimento, que é a tradução de Bará. Pegaram esse esquema? Se a qualidade terminasse com a letra A, eles assimilavam como espírito feminino. Como o orixá Exu do candomblé era conhecido por sua virilidade e pela sua masculinidade, nesse processo de formatação da macumba do Sudeste, eles buscaram então um nome feminino que pudesse abarcar todas essas entidades femininas que se apresentavam. Não consideravam Exu mulher aí um nome adequado. Foi então que eles acharam lá no Panteão Banto a divindade inquice chamado Pambunigila, que tinha muitas características parecidas com Exu, mas pelo fato de terminar aí com a letra A, eles entenderam que poderia ser usado como divindade feminina e serviu de origem aí para o que conhecemos até hoje como Pombogira. Então, com essa formatação, espíritos masculinos seriam Exus e femininos seriam pombogiras, livres aí para se apresentarem trazendo as suas qualidades no sobrenome. Olha que manobra, hein? Muitos criticam essas formatações, mas no meu ver foram formas inteligentíssimas e até estratégicas deles conseguirem adequar os cultos a esse novo ambiente urbano que se apresentava, tão hostil a qualquer comportamento, costume ou religiosidade divergente ao cristianismo institucionalizado. Vocês não acham isso? Além dessas influências dos catiços do candomblé de caboclo, com as suas qualidades masculinas e femininas e a adequação da divindade Pambunigila para Pombogira, temos que falar aí também das entidades trazidas por esses povos do Norte e Nordeste que encontraram nas macumbas urbanas aqui do Sudeste, um solo muito fértil para se expressarem. Zé Pilintra, símbolo da malandragem até hoje, entidade advinda do catimbó, com o seu manejo, que sabe entrar e sabe sair de qualquer situação, nesse novo cenário da macumba, ele chegou e se adequou tão bem que muita gente não sabia a princípio nem o que ele era. Se era um catiço, se era um ancestral, um encantado. Por isso, aceitavam ele em diferentes linhas de trabalho, até que no culto de Exu inseriram ele no reino da lira. E Maria Padilha, entidade também do catimbó de origem espanhola e que encontrou na macumba um lugar muito bom aí para difundir o seu nome, a sua história e os seus costumes. Se tornou símbolo de transgressão e feitiçaria e dá nome à linhagem de espíritos mais famosa do país. De norte a sul não tem quem nunca tenha ouvido falar no seu nome, Maria Padilha. O reino da lira é de uma importância gigantesca em diversos aspectos humanos. São essas entidades aí transgressoras, festivas e misteriosas que vão trazer aí um pouco de alegria e alento para aquelas pessoas tão surradas no ambiente social brasileiro. Suas danças, o seu swing traziam para as pessoas um despertar para a arte, para a música de um modo geral. Imagina você, naquela época, um país que não oferecia escola para o seu povo, que o acesso à cultura era zero, saneamento básico nenhum. Fora isso, muita perseguição aos negros, sem televisão, sem rádio. Na macumba que havia um pouco de anestesia a essa dura realidade. E é com o povo da lira que vem a energia que inspira os primeiros sambistas cariocas. A formatação da música negra brasileira como gênero artístico que depois ficou conhecido no mundo todo como samba. O reino da lira é um reino que desperta amor e ódio nas pessoas.
Temos até alguns umbandistas aí, ditos mais puristas, que não acreditam nas entidades desses reinos e tentam invalidá-las muitas vezes. São umbandistas avessos às influências de matrizes e entidades de outras regiões do país, frutos da diáspora de imigração. Esses umbandistas que pretendem aí reavivar a forma originária da Umbanda, de influência totalmente banto presente no Sudeste, quando as macumbas ainda estavam aí no seu estágio rural, eles apontam que as formas originárias de culto tiveram um apagamento quando essas misturas aconteceram. É uma tarefa que eu julgo muito louvável, mas no meu ver, eles esquecem que ao negar a mistura que rolou no ambiente urbano, como lá na pequena África do Rio de Janeiro, e negar as entidades que começam a se expressar nesse novo momento da história, é uma forma de apagamento também. E até me baniram aí de um grupo do Facebook por conta dessa minha contestação. Porém, como estudioso da religião de Umbanda, não tem como não levantar essas bolas. Lira é um nome que se dá para um instrumento musical de corda semelhante à rabeca. Esse instrumento, que na mitologia grega teria sido criado pelo deus Hermes. Porém, muitos gostam de linkar também o reino da lira não só com o instrumento musical, mas também com a cidade africana chamada Lira, que fica lá no país Uganda. Teria sido aí um importante centro comercial em épocas passadas e é um ponto de encontro de diversas etnias e diversas culturas. Com essas informações a respeito do instrumento musical da cidade africana unidos com o fenômeno brasileiro, por exemplo, da pequena África no Rio de Janeiro, temos uma boa síntese a respeito desse reino e onde vemos espíritos ligados às artes, ao comércio e principalmente originários de culturas muito peculiares. Com o tempo dentro do povo da lira vão entrar também aí outros povos além dos malandros e das padilhas que a gente tanto conhece, como por exemplo os povos Rons, de origem Calon e Romani, que são chamados por muitos como ciganos. Mas, gente, tem que se atentar a isso, viu? Porque cigano não é uma maneira adequada de se referir a eles. O certo seria Rom. E são os Rom que vão despertar nos macumbeiros interesses aí por baralhos, pedras, cristais, leituras de mãos. Algumas entidades traziam esses dons que obtiveram em suas jornadas ancestrais. Teremos também o povo do comércio, onde a gente encontra o tão famoso Exu Chama Dinheiro, tão requisitado pelas pessoas em busca de trabalho e de poder financeiro. Teremos também o povo do cabaré, o povo do Oriente, o povo dos infernos, o povo do lixo. Dependendo do culto que você pratica, você vai encontrar muitos outros povos. Mas, em essência, pelo nome dos povos que a gente vê, é possível identificar que trata-se de uma egrégora onde habitam espíritos que sabem fazer muito com pouco, que tiveram as suas existências pautadas em muita dureza e perseguições. Mas, de um jeito ou de outro, eles conseguiram lidar com tudo isso através de muita força de vontade. O reino da lira é um conjunto de espíritos que traz pra gente a força e o movimento necessários para a gente conseguir sair aí de enrascadas financeiras. São capazes de tirar as pessoas aí do fundo do poço mesmo, capazes de despertar dons adormecidos nos seres humanos. Tem aí também os seus lados negativos, pois eles lidam aí com os prazeres mundanos. Então a pessoa que cultua essas entidades do povo da lira precisa estar muito centrada, buscando um caminho reto, sem se deixar ludibriar com os aspectos mundanos que fazem parte desse reino. Ou seja, ao lidar com uma entidade como o Zé Pilintra, por exemplo, ele vai fazer uma revolução na vida do seu filho. Ele vai levantar esse filho, vai despertar esse filho para potências, dará caminhos. Porém, o filho desse Zé pode acabar se iludindo com toda essa abertura. E assim como tudo que se abriu, pode também tudo se fechar. Não por conta da entidade em si, mas pela falta de zelo do filho, que vai deixando a destreza e o equilíbrio de lado, enquanto que cede para os prazeres mundanos. O reino da lira, ele pode não trazer uma ancestralidade tão direta como o dos Ganga de origem banto, que deram origem ao que conhecemos até hoje como culto de Exu. Porém, eles trazem ancestralidades regionais do povo brasileiro, em suas diversas facetas culturais. Temos que ter muito tato e muito respeito ao tratar deles. Temos que olhar aí com atenção os elementos formais que inserem esse reino nos cultos de Exu. Mas é isso, meus irmãos, eu quis trazer aqui para vocês um pouco do valor histórico e cultural do reino da lira no nosso país.
um pouco diferente do conteúdo que a gente vê postado aí no YouTube, nas redes sociais, por outros irmãos de fé, e eu quis nesse vídeo mostrar outras nuances que pudessem agregar aí no conhecimento de vocês, ok? E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição os meus contatos e as minhas redes sociais. Eu desejo para vocês muito axé e muito saravá.